Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao Falas Mágicas, o podcast da JASP. Aqui é um lugar para falarmos sobre espiritualidade, autoconhecimento e eu trago pessoas convidadas para contarem um pouco sobre os seus trabalhos e como elas usam a espiritualidade e o autoconhecimento nos trabalhos que desenvolvem. Hoje a minha convidada é a minha amiga querida. Ela é psicóloga, sexóloga, terapeuta integrativa e eu estou falando da Denise Gajewski, minha querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Um prazer imenso estar aqui com você. Prazer estar aqui com a sua audiência. E eu acho que a gente começou a nossa história, eu passando, né, com você nos atendimentos. Sim. E hoje eu estou aqui desse lado, né, podendo passar um pouquinho do meu conhecimento. Então, uma honra que não cabe em mim, viu? Muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu estou muito feliz de ter você aqui. Ótimo. O tema que a gente escolheu para esse episódio é sexualidade. É isso aí. E eu sei que a Dê tem um trabalho muito profundo com relação a isso. Eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar. E Dê, eu sempre te ouço falar que a sexualidade, ela tem a ver com energia vital. Exatamente. Como que é isso? Explica para o pessoal. Bem, eu não sei em que momento, né, da nossa caminhada como humanidade, a gente separou a energia do sexo para a energia vital, que seria as outras ações que a gente faz no dia a dia, né? Na verdade, é tudo uma coisa só. Quando a gente fala de sexo, de sexualidade, a gente está falando sobre energia de vida. A gente está falando de vida, partindo do princípio que todos nós que estamos aqui hoje viemos a partir de um ato sexual. Então, isso já é motivo suficiente para a gente entender que quando a gente fala de sexo é vida. Mas, por algum motivo que a gente não sabe explicar exatamente, mas isso é um contexto histórico que a gente carrega, né? Foi separado, né? Então, a gente tem a questão da sexualidade, às vezes, como um tabu, né, como algo separado de todas as outras coisas que a gente realiza na vida. Sim. E, na verdade, a nossa energia vital, energia de vida, que é a energia sexual, é a mesma coisa. A mesma energia que você faz sexo é a mesma energia que você cozinha, é a mesma energia que você cuida dos seus filhos, é a mesma energia que você estuda, trabalha. Então, é importante esse movimento para a gente trazer e integrar a questão da sexualidade, não colocando mais como algo separado na nossa vida, e sim como fazendo parte da vida. E então a gente traz esse movimento, né, para que a gente integre novamente a sexualidade como algo normal e não um tabu. Denise, então, a gente pode dizer que, por exemplo, uma pessoa que está com a sexualidade em desequilíbrio, ela vai ter mais dificuldade em ter energia para fazer as outras coisas da vida dela? Esse assunto muito me interessa, porque eu falo muito sobre energia no meu trabalho, né? Exatamente, principalmente para nós mulheres, né? É claro que a gente envolve nessa questão homens e mulheres, estamos todos nesse guarda-chuva, né? Mas falando especificamente do nosso público feminino, isso é uma realidade, né? Então, mulheres, prestem atenção, né? Como é que está a sua vida profissional, pessoal, e como é que está a sua vida sexual? Tem diferença? Porque se tiver diferença, temos um problema. É aquela famosa questão de dividir as coisas que eu comentei no início, né? Então, quando a gente tem uma vida sexual livre, aberta, natural para nós, confortável para nós, a gente tem isso reverberando em todas as áreas da nossa vida, principalmente no trabalho, nos relacionamentos. Então, aquela frase pejorativa que eu não gosto muito, mas eu tenho que reconhecer, que você já deve imaginar, de mulher mal comida. Nossa, adoro! Eu falei hoje sobre isso, então. Ela tem um fundo de verdade, sim. E aí a gente pode puxar vários ganchos dessa frase, né? Que ela é pejorativa, porém ela traz uma realidade. E aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão do terceirizar o prazer, né? Sim, nossa, essa é uma excelente pauta pra gente falar, porque assim, tem essa frase, né, esse jargão, né, é mal comida, mas a gente percebe de fato, uma pessoa quando ela tá bem no relacionamento dela, ela vai ficar mais criativa, todo mundo vai falar, tá com a pele boa, hein, dormiu bem, tá criativa, né? Tem esse link sempre. Mas também a gente pode considerar essa sexualidade para uma pessoa que não tem um relacionamento. Ela não precisa terceirizar esse prazer. Na verdade, a sexualidade é nossa, tá? É individual. A gente tem a nossa própria sexualidade. Que, na verdade, a gente compartilha ela. Mas ela é sua. É a sua sexualidade, é o seu corpo, é a sua energia. E a gente compartilha. Então, se você já está esperando receber prazer e de algo externo do outro, você já está se dividindo de uma energia que é sua. Você já não está encontrando em você, então você está buscando fora. Então, primeiro você precisa identificar a sua energia de vida, a sua energia sexual, e aí quando você entra em contato com isso, tudo que vem além é para agregar, porque isso já te completa muito. Pois daqui a pouco eu vou querer dicas de como é que a gente
A gente faz, então, para agregar e para entender realmente essa sexualidade como nossa. Sim. Sabe que eu sempre conto isso, eu sempre acabo batendo nesse lugar de que eu fui doula, né? Eu trabalhei por alguns anos como doula. E é muito interessante porque eu percebia nitidamente o quanto as mulheres estão afastadas da sua sexualidade. Tanto da anatomia do próprio corpo, e depois eu quero que você fale pra gente sobre a anatomia do prazer, que eu sei que você super domina. Perfeito. Mas as mulheres desconhecem muito do próprio corpo. E essa coisa da terceirização do prazer é surreal. Eu já tive caso de ter mulheres que estavam ali perto das 40 semanas de gestação, e no Brasil tem uma coisa cultural em cima de 40 semanas, que parece que se o bebê não nascer, a barriga vai explodir, né? E aí, uma vez uma mulher se aproximando das 40 semanas, ela falou, o que eu posso fazer para antecipar o parto? Eu falei, olha, a gente não fala em antecipar, mas um recurso interessante para despertar a contração uterina é que você tenha um orgasmo. E olha qual foi a resposta dela, Dê. Tá bom, eu vou falar com o meu marido. Exatamente. Olha o tanto que a gente terceiriza, o quão pouco a gente conhece o próprio corpo, as infinitas possibilidades, né, do nosso corpo. Mas as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem o que você conhece. Sim. Que é a anatomia do prazer. E, na verdade, eu conheci tudo isso depois de adulta, tá? Então. Eu já era uma mulher casada, com vida sexual ativa, adulta, me sentindo super moderna. Falei, conheço tudo. E aí, quando eu comecei a buscar essas informações por conta do meu trabalho, eu me deparei com um mundo, um universo novo, que eu falei, onde que eu estava, que eu não conhecia nada disso. E eu me senti assim, nossa, sou muito atualizada, né? E, na verdade, foi a partir disso, por conta do que a gente comentou no começo, dessa nossa herança histórica, né? A gente veio, e aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas todo mundo sabe, se você olhar para a sua própria família, dentro do seu contexto familiar, você já vai começar a identificar alguns tabus, né? A gente carrega essa questão da repressão. Houve um tempo em que, por questões religiosas e culturais, as pessoas viam o sexo como um problema, né? Como algo que levasse ao pecado e que só deveria ser para reprodução. Se o sexo é só para reprodução e foi retirado o prazer disso, você imagina como era a vida dos nossos ancestrais, né? Exato. Então, assim, você está castrando essa mulher, porque neste momento que você tira o prazer da relação e que você só entrega para ela a maternidade, a gente carrega esse estigma, né, de que a mulher é feita para ser mãe, mas não para ser mulher. Não para ter prazer. Então, mesmo que inconscientemente, a gente carrega isso, é histórico. Sim, carrega. Está no inconsciente coletivo. Está no inconsciente coletivo. Tá na cultura das nossas famílias. A questão do terceirizar o prazer é muito visível isso na questão com as mulheres, né? Por quê? Porque a gente não tinha o hábito ou de buscar informações sobre, né? A mulher tende a conhecer sobre a vida sexual, sobre sexualidade com seus parceiros, né? Isso falando de um relacionamento hétero. E os homens tendem a conhecer a sexualidade através da pornografia. Sim. A pornografia não é a realidade. Só que você imagina um garoto de 11, 12 anos que muito cedo já é exposto. Hoje em dia está tudo livre, né? Sim. Então, ou às vezes, antigamente, era muito comum, eu escuto vários relatos de pacientes que eu atendo, né? Que falavam assim, poxa, com 13 anos o meu avô, meu tio, me levou num puteiro porque eu precisava começar a minha vida sexual. E, puxa vida, né? Ele já começou da forma mecânica, né? Entendendo que sexo com prazer era aquele sexo que ele podia fazer com uma prostituta, mas com a mulher dele, ele fazia filhos, né? Então, eu não posso ter prazer aqui. E as mulheres estavam ali, como sem informação, esperando conhecer sobre prazer, sobre como eu faço, e aí não chega a informação, porque a informação que aquele homem recebeu da pornografia não pode chegar na mulher. Exatamente, porque ele recebe uma informação performática, mas a mulher com quem ele vai se casar não vai performar, até porque essa é uma... Primeiro que não é o natural, né? A gente sabe que tudo isso é montado por um sistema. E depois que ela não teve esse acesso a essa informação, porque sempre foi um tabu. Exato. E aí a gente fala muito sobre o feminino consciente, né? E como nós fomos castradas na nossa sexualidade. Totalmente, totalmente. A gente não está falando nada contra a questão de pornografia e a gente não é a favor nem contra, não. Essa não é a questão que a gente está trazendo. Eu estou trazendo um fato, né? Uma realidade que é a questão a pornografia, ela é uma encenação. Exatamente. Ela é um filme, gente. Filme com atrizes e atores. Eles estão performando. Eles estão ali trazendo cenas, movimentos e coisas que são clichês, que fazem parte da encenação. Então, é uma fantasia, né? Uma fantasia erótica. Mas é o dia a dia? Por acaso um homem naturalmente sustenta 1 hora, 1 hora e meia de ereção?
Não. Acho que não. Por um acaso, as pessoas fazem 1h30 de relação. Pode até ser num momento muito, tipo, vou tirar um fim de semana, hoje tem, Hoje né? tem, Alguma coisa. vou lhe usar, né? Mas vamos falar de realidade, né? A realidade não é essa, né? Ninguém performa, né? Eu falo que as mulheres não performam daquele jeito. E aquela gritaria, gente, do filme. Então. Se todo mundo transasse assim, seria um problema nos condomínios. Verdade, verdade. Mas brincadeiras à parte. Mas seria mesmo. Não tem nenhum problema se expressar nesse sentido, mas quando a gente fala da nossa realidade da vida, né? Nós adultos sabemos qual é a nossa realidade e a gente sabe, eu estou mostrando aqui que a gente tem um campo para explorar, para melhorar, para ter prazer. Mas a gente tem que começar a reconhecer quais são a bagagem que a gente trouxe até aqui. E a pornografia é um problema nesse sentido. Sim. Sem falar que eu trato muito dos casos, né, de pessoas que ela acaba entrando como um vício. Né? E o vício em pornografia é um problema, porque aquele homem já não consegue mais ejacular se não for através de pornografia. Então ele olha para a mulher dele, para a parceira, para as pessoas normais, não, as pessoas naturais, né? E ele já não consegue ter ereção, ele já não consegue mais ter prazer, porque acontecia um processo. Exato, aí você tem que fazer todo um processo de abstinência, um tratamento mesmo, para que ele possa voltar a interagir normalmente, né? E aí a gente tem que, isso é uma pauta que não tem como não falar sobre, porque isso é um mal do século, né? Porque a gente veio de uma questão que eu falei da nossa ancestralidade, onde ninguém tinha informação, né? Era algo restrito, ninguém podia falar sobre sexo, sobre sexualidade, as mulheres simplesmente se casavam iam descobrir o que ia acontecer na lua de mel. Exatamente. Então, elas tinham... Olha que coisa ruim para nós, né? Imagine que antes você é proibido ter alguma informação. E hoje muitas religiões ainda têm, e problema nenhum as religiões que têm essa questão de manter a virgindade, até etc. O casamento. Problema nenhum, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando sobre informação. Essa pessoa que até antes do seu casamento não podia ou não teve contato com a informação, depois de casada, aquilo é um dever. Então, antes é uma proibição e agora eu sou casada, é um dever eu fazer. Um dever de algo que eu não tenho o menor conhecimento, não sei como funciona. Então, assim, precisa ter informação minimamente, né? Informação correta, porque a gente está aqui para o bem e para o mal, né? Hoje a gente tem muita informação. Então, a mesma forma que a gente tem muita coisa errada, muita coisa ruim, a gente também tem coisas boas e a gente precisa direcionar essa informação. Nossa, exatamente. Odê, e existe uma forma da gente aumentar essa nossa consciência de prazer, então, essa nossa consciência dessa sexualidade que é nossa? Existe maneira da gente se apoderar uma vez mais dessa coisa que é inata, né? Nos pertence. Nos pertence, a gente só precisa se conectar com ela. Eu ouvi uma frase muito interessante quando eu conheci o Tantra, que falava assim, muito se fala, o ponto G, onde é o ponto G da mulher? E aí eu escutei a frase que resume bem o que eu vou te dizer, né? O nosso ponto G é a pele. Tá. Ou seja, você pode ter prazer no seu corpo inteiro. Inteiro. Gente, prazer genital é só uma parte de todas as possibilidades de sexualidade que existem. É uma parte só, que é a parte que todo mundo fixa, né? E se você for parar para pensar, todos nós, a gente vai se desenvolver, vai envelhecer, e é normal, né? O nosso corpo muda, a nossa dinâmica muda, a nossa disponibilidade de energia muda. E se você está focando apenas no sexo com penetração, por exemplo, numa relação heterossexual, sim, gente, naturalmente isso vai diminuir. Porque é um processo normal. Agora, se você conhece a sua sexualidade como um todo, eu te digo que você pode literalmente gozar das pontas do pé até o fio do cabelo. Quando você consegue acessar isso, você tem relação sexual, você tem sexualidade para a vida inteira. Olha que sensacional. Inteira. É muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente precisa se descobrir. E isso tudo é energia. A gente sabe o quanto que um orgasmo ele é capaz de te trazer Sim. Te renova, te traz, às vezes, até clareia a mente, né? Total. E o quanto o prazer, ele tá realmente no nosso corpo inteiro. Então, muito lindo falar sobre essa anatomia do prazer. E, tem uma relação forte entre sexualidade e criatividade, né? Você brincou mais cedo com relação à bem-comida, e eu me lembrei que eu soltei uma vez essa frase para uma amiga, que ela cria muito, ela é uma artesã super talentosa, ela faz muita coisa, tá sempre criando projetos novos, e uma vez eu brinquei isso com ela, eu falei, amiga,
Olha, tá bem comida. E ela fez, isso eu tô mesmo. Mas assim, trazendo para esse campo da criatividade, porque de fato, no caso dela, ela era casada, mas independente disso, né? É uma pessoa que tá em equilíbrio, então ela fica mais criativa. Como Total, que é isso? Criativa e comunicativa. Aí já entrando um pouco mais na sua área, né? Que é dos chakras, energias e tudo mais. Se a gente olhar a anatomia do canal vaginal da mulher e a nossa anatomia aqui da nossa garganta, o tecido que reveste é o mesmo. O formato é o mesmo, é tudo muito similar, né? Que eu não trouxe aqui, mas em outra oportunidade a gente pode colocar até a imagem, que é o que eu mostro nos meus cursos, né? Eu coloco lá a imagem. E aí você fala assim, poxa, não é só a anatomia que é muito parecida, né? Porque realmente uma mulher que não tem a sua sexualidade expandida naturalmente, ela tem problemas no seu chakra, no laríngeo, né? Problemas de comunicação, de expressão. É aquela mulher que não sabe falar, se impor, gritar, né, botar a sua voz para fora, ela pode automaticamente estar bloqueando o seu chakra básico e vice-versa. Quando você bloqueia o seu chakra básico, você bloqueia aqui o seu laríngeo. Então, tem uma conexão, que aí o campo das energias pode explicar até melhor que eu, e essa conexão, ela é importante a gente ver isso no nosso dia a dia. Então, prestem atenção, né? Como é que está a sua expressão, sua criatividade, sua ação de vida? Lembra que no começo a gente comentou sobre energia vital, energia de sexo é energia de vida? Você está se sentindo viva? Porque esse é o processo. E eu digo para você, quando eu faço o trabalho com as mulheres e em outros trabalhos que eu participo também, e a gente começa a se conectar com a gente mesmo e acessar, a frase que todas falam, sem exceção, eu estou me sentindo viva. Olha, que interessante. Interessante. Meu primeiro processo, e eu tive grandes imersões em várias técnicas, eu literalmente parecia que eu tinha nascido. No seu primeiro processo com o Tantra? Com o Tantra e outros processos que eu fiz também. Mas o Tantra, por exemplo, que ele mexeu muito na questão do corpo físico, né, dos destraves, a minha sensação, quando eu comecei a sentir o meu corpo inteiro orgástico, eu falei, caraca, eu posso tudo. Eu vou ter que abrir uma história nossa aqui agora. Não é aquela. Qual? Não é aquela. Me conta antes, para saber se pode. Não é aquela. Mas eu tô lembrando que quando a Denise começou esses processos aí de não só de estudar sobre, mas de se aprofundar mesmo e conhecer técnicas sobre sexualidade, ela veio aqui em casa, a gente teve um bate-papo uns dias depois, e ela estava viva. Amiga, você chegou aqui viva. Ela sempre foi, né? Denise sempre foi, no meu ponto de vista, uma mulher muito expansiva, criativa e tudo isso. Mas, de fato, ela chegou aqui com uma presença, era a deusa Isis entrando pela minha porta, assim. Uma coisa de autoestima, de presença mesmo, né? De presença plena. Porque essa é uma coisa muito importante, né? Pra gente conversar. Exatamente. Eu vou querer dicas sobre presença plena também. Perfeito. Essa é a dica que eu vou deixar pro final, que é muito importante. Mas essa questão de se sentir viva, a gente entra muito no automático com as coisas do dia a dia, né? E o sexo também, né? Acaba entrando no automático, né? É aquela rotina, né? Que você nem sabe. Às vezes você tem que marcar com o seu marido, né? Vamos definir um dia da semana. Se você tá definindo o dia da semana, então tá bom. Porque às vezes nem isso, né? Às vezes passa 1 mês, 2 meses e cada um ali. Mas é importante a gente trazer. E aí, de novo, eu brinco muito com essa questão de não terceirizar o prazer, porque o prazer sexual é seu. A sexualidade é sua. Você precisa acessar ela em você para compartilhar com o outro. E aí, quando você consegue isso... Por que eu falo do terceirizar? É muito comum as mulheres reclamarem, né? Falar assim, os homens, eu saí com fulano, ciclano, meu marido, eu já não consigo mais ter prazer. Vamos polemizar sobre isso? Vamos. Teve uma época que era comum a gente ver fotos de mulheres feministas como nós, mas que virou, assim, meio que viralizou essa história das mulheres pararem em lugares onde haviam bifurcações, ou imagens que se assemelhassem à vagina, e aí elas paravam no meio e falavam assim, o homem tentando encontrar o ponto G e não consegue, e elas paradas no meio, assim, como quem diz, poxa, mas tá óbvio, como é que o cara não encontra? E por que é que a mulher não fala? Mas, amiga, não tá óbvio pra ela, tá? Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto, ponto. Exato. Onde está o seu ponto? Primeiro, assim, que não existe um ponto, tá, gente? É o que eu falei, o
O prazer está no corpo inteiro. O choque que eu tomei quando eu descobri que não havia um ponto. Existe até... Tem ali uma questão, o ponto G, que é uma questão da medicina, que eu brinco que é o grande elo perdido da medicina, onde está o ponto G. Porque cada hora vem um artigo novo, um médico falando diferente, né? Sim. Mas tem lá uma teoria que, é na entrada da vagina, na parte de cima. Só que se você só vai sentir essa questão no toque, se você estiver extremamente excitada. Uhum. Extremamente não, se você estiver excitada. Porque tem muitas mulheres que fazem sexo sem excitação. E uma prova básica disso, né? Um homem, para ter uma ereção completa, ele precisa de cerca de 10 ml de sangue. Tá. Você tem noção de quantos ml de sangue uma mulher precisa, concentrado na região genitália, para estar preparada para receber uma penetração? Quanto? Cerca de 500 ml. 500 ml. Quanta gente tem de sangue no corpo? 10 para 500, é um pouco diferente, né? Um pouco. Né? Então, você já viu que exige uma concentração maior. E aí, um homem, ele consegue atingir um estado de excitação completa, né? De uma ereção completa, na verdade, cerca de 3 minutos. Uma mulher, para que ela esteja totalmente preenchida de sangue na genitália para receber 500 ml. Seus 500 ml, leva de cerca de 15 a 20 minutos. Então, você precisaria ter uns 15, 20 minutos de preliminares. Quanto tempo de preliminar vocês têm? Começando por aí, né? Mas e não é só questão de preliminar. É claro que quando você tem desejo, você tem vontade, você automaticamente já está trabalhando a sua energia. Às vezes não precisa de 5 minutos da amada, estamos prontas. Eu acho que a preliminar, vou falar de mim aqui, hein? De tantas mulheres casadas que eu conheço. Não só casadas, mas em relacionamentos, né? A preliminar pra gente, muitas vezes, ela vem do dia. Exatamente. Então, você vai ali, é uma atitude que o cara vai ter no dia que você olha e fala, nossa, olha como... Né, porque eu acho que tem muito a ver também, pelo menos pra mim e pra grande parte das mulheres com quem eu converso, que a questão da admiração que você tem pelo seu parceiro, ela dita muito do quanto você vai trazer essa disponibilidade pro sexo. Com certeza. Isso é muito importante. O desejo é a base de tudo, né? Uhum. Então, assim, não adianta nada a gente falar aqui sobre técnicas, isso e aquilo, e não houver desejo. Se não houver desejo, ok. Aí você tá olhando, talvez, por um amigo, por qualquer coisa, menos um parceiro sexual. Gente, primeiro ponto. Isso, porque a gente tá falando de feminino, e a gente sabe que as mulheres têm tantas camadas de apagamentos, de insatisfações, a gente traz tantas raivas, tantas coisas incutidas em nós, que é difícil, né? Você chegar nesse momento de você chegar desejando o seu parceiro. Aí você encontra, muitas vezes... com as bênçãos dos deuses, não é o meu caso, mas muitas vezes a gente encontra um cara que deixa essa mulher, lógico, né, também tem a parcela dela, claro, mas que está numa cultura super machista, que essa mulher ela já está super insatisfeita com diversas questões desse feminino apagado nela. Aí ela chega na hora do ato sexual, ela encontra um cara que tem referência na pornografia, quer dizer, ele espera que ela vá performar, ela está destruída, ela está sem o menor interesse por ele durante o dia todo, o mês todo que seja. E aí, na hora, ela tem que... Exato. Então, aí quem performa é ela, literalmente como uma atriz. Exatamente. Sem prazer nenhum, sem estado de presença, não está ali participando. E aí acaba acontecendo, né? Aqueles relacionamentos que ficam extremamente mornos e de dois mortos juntos, né? Mantendo a questão social, mas sem vida, sem prazer, querendo ser um bom exemplo para os seus filhos, mas vocês já não se curtem. Mas por quê? Porque você não está se amando. E aí não tem nada a ver com o outro, gente. Quando a gente fala de sexualidade, tem a ver com você, é você. Você com você mesma, se conhecendo. As mulheres, nós não nos conhecemos, né? Quando eu comecei o meu processo, como que eu comecei o meu processo, né? A gente engatou aqui no assunto, eu nem falei. Eu tinha já meu trabalho como psicóloga e também tinha alguns grupos que eu fazia de constelação familiar. E quando tinha somente mulheres nos grupos, elas traziam temas femininos. Quando tinha alguns homens, elas ficavam mais fechadas. E aí elas começaram a me pedir, vamos fazer grupo só de mulher? Aí, quando eu vi, sem querer querendo, eu já tinha um círculo de mulheres, mesmo sem saber o que era isso montado, né? Porque aí já tinha um encontro só de mulheres. Com a questão das mulheres, porque assim, mulher se cura em bando. Exatamente. Então, com um grupo de mulheres e as questões que as mulheres me direcionavam, eu como profissional de saúde, falava, puxa, tem coisa aqui que eu não sei, não conheço, não estava reconhecendo nem na minha vida própria e nem na informação que eu tinha. Então, foi aí que eu comecei a mergulhar e acabei me tornando sexóloga. Porque aí eu fui buscando informação. E essa informação realmente não chega. É muito triste a gente ver, por exemplo, qual é a formação das escolas. A escola, né, nas nossas aulas de biologia, não sei se você tem essa memória, eu me lembro que era assim, olha, aqui existe o homem e a mulher tem o ovário, o homem tem testículos, acontece uma penetração, ela engravida e é isso que a gente aprende na escola. Exatamente. Ponto final.
Em momento algum, ou em nenhum livro que eu busquei do passado, tá dizendo para que serve o clítoris, por exemplo. Sim. Você sabe para que serve o clítoris? Eu sei. Para quem não sabe, ele tem uma única e específica função no corpo de uma mulher, que é dar prazer. Ele não serve para nada além de dar prazer. Olha que fantástico isso. Não. Mulher é um ser, nós somos deusas encarnadas, essa é a verdade. Porque nós temos um órgão que serve exclusivamente ao nosso prazer. É muito magnífico. E aí eu falo assim, né, para as pessoas mais místicas, eu falo, puxa, a gente já nasceu com um presente divino, né? Sim. Deus deu. Aí Deus deu um presente desse para você não fazer nada. Exato. Olha o sagrado, o que é o sagrado feminino. O sagrado feminino mora, inclusive... Exato. Mas aí também nós temos do nosso corpo. A questão do clítoris, que não é só o clítoris, como eu disse. O clítoris, ele é um botão visível, né? Porque todo mundo só imagina que aquele pedacinho, na verdade, não, ele é grande. O clítoris, ele inerva toda a parte da genitália da vulva da mulher. Quantos centímetros, mais ou menos, dele? Não sei te falar em precisar quantos centímetros, mas imagine assim, a vulva da mulher. Uhum. Toda a parede da vulva ali, do Monte de Vênus, aqui da virilha, inervando até ali o seu períneo, antes do ânus, tudo ali é inervado pelo clítoris. Tem noção? Sensacional. A gente é muito poderosa. É muito poderosa. E aí você fica só mexendo num botãozinho, que já é mágico. Uhum. Mas aquele é só o interruptor que acende a luz. A lâmpada tá iluminando. Sim, tudo. Exatamente. Mas ali é só um interruptor. Deixa eu aproveitar que você falou dele, que eu quero só pegar o gancho lá de trás do chakra básico, né? E é tão importante, porque esse chakra, em termos da energia mesmo que ele emana, falando também sobre a magia natural, é o equilíbrio desse chakra que vai nos fazer sermos capazes de nos nutrirmos, ou seja, de prosperar financeiramente, de ter trabalhos que sejam, né, que nos sustentem. Então, tudo isso tá ligado. Então, voltando só à questão do conhecimento, que a gente não recebe né, na escola, nem na faculdade, para os cursos da área da saúde, a gente também não recebe informação. Olha que sofrido. Enfim, informação de prazer, infelizmente, a gente tem que buscar fora mesmo, né? Então, nós não conhecemos nem sequer a anatomia. Exatamente. É muito comum. Você participou de um círculo de mulheres que eu faço. Maravilhoso. E nesse círculo eu trago o tema principal de anatomia, tema básico para a gente descobrir, né? Porque nós mulheres, nós não temos o hábito de nos olharmos. E eu não estou dizendo, mulher, você se olhar no espelho, olhar seu rosto. Eu estou dizendo olhar para sua vulva, olhar para o seu corpo. Muitas vezes a nossa parte íntima, o nosso parceiro, a nossa parceira conhece, mas a gente não. É verdade. Então, se você nem se autoconhece, como é que você vai exigir que o outro te conheça? E aí tem uma outra questão da expressão, porque também por questões culturais, a gente aprendeu, né, que somos mulheres de família, né, que nós não somos, né, aquelas mulheres lá que da pornografia, etc, que nós somos mulheres santas, etc. Sim. E aí o que acontece? Na hora do ato sexual, a mulher não se expressa muito. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas todo mundo tem uma forma de se expressar. Se expressar no sentido de demonstrar prazer ou de demonstrar incômodo. Porque a maioria não demonstra nenhum nem outro, fica numa questão robótica, né? E não sente o que está acontecendo com ela própria. Então, o parceiro fica um pouco com dificuldade, por exemplo, de entender se ele está indo no caminho certo. Sim. Né? Porque às vezes a mulher tá assim, ó, eu sempre faço essa brincadeira, né? Olha, ela tá sentindo muito prazer. Ela tá assim. Quem vai escutar só o áudio não vai poder ver, mas é uma expressão de apatia. É uma expressão de apatia. Aí ela tá sentindo incômodo. Ela continua com a mesma cara. Aí ela... A cara de pera. O rapaz tá ali, né? Tipo, tô transando com uma pessoa que não tá... Eu não tô sabendo dizer. Mas ela é aquela pessoa que vai falar depois que não recebeu prazer. Sim, que o cara é ruim de cama. Que o cara é ruim de cama. Então, assim... se você não tem o autoconhecimento sobre o que você gosta, sobre quais são as suas zonas de prazer, quais são as partes, não estou falando só da genitália, estou falando do corpo inteiro, fica muito complicado para o outro descobrir. Posso falar uma coisa sobre mim? Eu tenho uma zona de prazer gigantesco no meu corpo, que são as pernas. Perfeito. Quando eu descobri... E eu nem estou falando de virilha, não. Eu estou falando assim, da canela até o joelho. Gente, para mim é tão prazeroso uma massagem nas pernas. E foi uma coisa que também eu fui descobrindo com o tempo, com a autoobservação, com esse tempo de preliminar, ou comigo mesma, me massageando e me sentindo. Eu falei, caramba, sim, olha só. Hoje a gente tem, né, essa consciência, como é rica essa consciência, né, Denise? Porque a gente começa a ter esse prazer que ele é espalhado pelo seu corpo. Sim. Eu ouvi isso uma vez de uma terapeuta maravilhosa, que ela já tem mais de 60 anos, e ela falava sobre quanto na mulher madura, principalmente,
o prazer se espalha pelo corpo. A gente tem essa ilusão de achar que uma mulher madura não tem mais prazer, mas na verdade ela tem um prazer que ele é espalhado pelo corpo. Exato. Olha que coisa mais que linda. na verdade é o prazer de nós todos, que é isso, né? que a gente já deveria saber que desde a gente já deveria, sempre, só né? que infelizmente a gente acaba sabendo, descobrindo com a maturidade. Mas gente, informação agora está aqui disponível, né? Que a gente bom, pode né? desde muito novos já começar a se entender, a se conectar, conhecer seu próprio corpo, porque aí sim, quando você se conhece, se ama, se acessa, aí você está super preparada para compartilhar com o outro. Exato. E aí vai ser incrível esse encontro. E aí quando o homem, por exemplo, falando de novo, a minha especialidade são relacionamentos héteros, um homem encontra essa mulher empoderada de si, aí é outros 500, né? Para os dois lados. Para os dois lados, porque a gente tem essa questão que eu comentei, né? Das diferenças até anatômicas, né? Do corpo do homem, da mulher, as necessidades que nós temos diferentes. E a gente brinca falando, né? Que o homem é fogo, a mulher é água, né? O fogo acende rápido, né? Mas sustenta pouco, né? Olha que agora a água, depois que você tá fervendo a água, ela demora uma vida para... Olha, fiquem com essa fala. Dê, eu quero te pedir um presente. Eu quero que você deixe uma dica para nós. Mas eu sou do equilíbrio da energia e eu acho que sempre quando a gente pede um presente, primeiro a gente tem que dar um presente. Então, antes de receber de presente essa dica maravilhosa que você vai dar para nós, eu quero te presentear com muito carinho. Com esse presente maravilhoso, que ele vem da Charlene. A Charlene, deve abrir, por favor, porque eu quero que as pessoas vejam essa preciosidade. A Charlene é minha parceira querida. Charlene é a pessoa responsável por essa decoração linda, maravilhosa que vocês estão vendo. Ela é do Ateliê Casa Vintage. Eu quero agradecê-la uma vez mais. E eu quero que vocês conheçam essas coisas tão lindas. Olha, que mimo, Denise, não é lindo? Olha que coisa linda. Eu cheguei aqui dizendo pra você, nossa, que caneta maravilhosa a sua. Ela gostou da minha caneta. Eu falei, quem sabe você terá uma surpresa. Pra quem tá ouvindo a gente só pelo áudio, é uma caneta muito linda, que ela é em formato de um galho, assim, com um cogumelo em cima. A minha tem um chapéu de bruxa aqui. Não sei se dá Ateliê Casa Vintage. Charlene, muito obrigada. E agora que você já tem o seu presente, nós queremos o nosso. Mais um, né? Depois de nos presentear com tanta informação preciosa. Muito, muito obrigada, minha linda. Eu acho que se eu puder deixar uma mensagem final, são duas, né? Para que você comece a ter mais prazer nas suas relações, a primeira é o estado de presença, tá? Posso só dar uma explicação?zinha do porquê? A gente precisa estar dentro do nosso corpo, da nossa consciência, para que a gente possa sentir o que ele tem a oferecer como prazer. E é muito comum que a gente esteja no nosso momento automático da rotina, incluindo o sexo na rotina, e tendo isso como mais uma das coisas do check fiz, né? Para falar para as pessoas que têm uns relacionamentos assim. E aí você tá ali no ato sexual, mas a sua cabeça tá na lista de supermercado, tá no trabalho, tá na hora que você tem que acordar, tá em qualquer lugar, menos ali, no ato sexual. Então, o primeiro dele é exerça o estado de presença. Se você for lavar a louça, lave a louça, não pensa mais em nada. Se você for tomar banho, tome banho, não pensa mais em nada. E se você for fazer sexo, faça sexo, não pense mais em nada. Isso já vai te ajudar a ter muitas sensações de prazer, porque quando a nossa mente não está no corpo, a gente deixa passar. É verdade. E por último rebole. Rebole. Rebole muito, gente, rebole. Eu comentei aqui com você que o nosso clítoris ali, a parte visível, é só uma pontinha, né? A glande que você vê, mas que o clítoris, ele tá em toda a região da vulva. Então, se você tá fazendo um sexo, por exemplo, com penetração, e a gente tem a penetração, que é só o movimento de colocar e tirar, você não tá ali necessariamente movimentando as paredes, explorando todas as áreas. Então, se o homem e a mulher se movimentarem no ato sexual, rebolarem, só de fazer movimento básico aqui, ó. Tô sentada, tô me movimentando, você já vai começar a sentir uma coisa diferente. E aí você vai começar a aquecer aquele motorzinho que vai reverberar no corpo. Aquela água que começa a aquecer para daqui a pouco ferver. Existem várias técnicas, existem várias coisas e orientações que eu posso te passar, mas essas duas não tem erro. Estado de presença e rebolar. Amei, gratidão, meu amor. Um prazer ter você aqui. Minha amiga. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo grande.